Bom, pessoal, vamos continuar com a matemática financeira. Vamos continuar com juros compostos. Agora vamos fazer o cálculo do juro composto através da tabela. Tá? Existem as chamadas tabelas de matemática financeira, que dão o resultado do fator de acumulação de capital para pagamento único, o valor 1 mais I elevado a N. Então vamos fazer o cálculo, né, do juro composto através da tabela de matemática financeira. Uso de tabelas. A tabela de matemática financeira, ela é utilizada para obter o resultado do fator 1 mais I elevado a N. Vamos relembrar, o montante é igual ao capital 1 mais taxa elevado ao período de capitalização. Este fator aqui, este valor, 1 mais I elevado a N, é chamado de fator de acumulação de capital. Esse fator pode ser obtido através do uso de uma tabela. Existe a tabela de matemática financeira que te dá esse resultado. Para se consultar a tabela, basta entrar na tabela de matemática financeira com a taxa e na vertical com a taxa e na horizontal com o período de capitalização. E vamos obter aqui como resultado o 1 mais I elevado a N. É este o valor que te dá a chamada tabela de matemática financeira. Tá bom? A partir de agora, vamos fazer cálculo utilizando tabelas. Vamos ver aí a tabela de matemática financeira. Aí está uma tabela de matemática financeira. O fator de acumulação de capital em juros compostos, o 1 mais I elevado a N. No cabeçalho de coluna, temos aqui as taxas. Taxa de 1%, taxa de 2%, taxa de 3%, taxa de 4%, taxa de 5% e assim por diante. E o valor de N está no cabeçalho de linha. N igual a 1 período 1 período, 2 períodos, 3 períodos de capitalização, 4 períodos de capitalização e assim por diante. Por exemplo, este fator 1,501, este fator, ele expressa uma taxa de 7% durante 6 períodos de capitalização. Então, se eu fizer uma aplicação a 7% com 6 períodos de capitalização, eu vou utilizar o fator 1,501, que representa o 1 mais I elevado a N. Tudo ok? Então, vamos a partir de agora fazer uso dessas tabelas de matemática financeira. Tá bom? Vamos apagar isso aqui. Deixar a tabela limpinha para que a gente possa, né, fazer uso da tabela. A partir de agora, vamos utilizar a tabela de matemática financeira. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Exemplo 1. Supondo um capital de R$6.000 com taxa de juros de 3% ao mês, com capitalização mensal, período de aplicação de 12 meses, vamos calcular o montante e os juros. Então, quando o período é muito elevado, eu não vou utilizar o cálculo como foi mostrado na aula anterior. Eu não vou fazer o cálculo, né, multiplicando para obter o resultado do fator, nem calculando juros sobre juros. Eu vou utilizar uma tabela de matemática financeira. Tá bom? Nas provas, né, são colocadas essas tabelas de matemática financeira para que você possa fazer uso delas. Tudo ok? Então vamos resolver o problema através de uma tabela de matemática financeira. Determinar o montante e juros. Montante e juros. Bom, para determinar montante e juros, o processo é o seguinte. A capitalização, neste caso, é mensal. Veja que o período está em meses e a taxa também está em meses. Então eu posso ir diretamente para a tabela. Eu vou entrar na tabela com a taxa de 3%,
para um período de 12 meses. E vamos obter aqui um fator, que representa justamente o 1 mais i elevado a n, ou seja, representa 1 mais 3%, que é 0,03, elevado ao período, que é 12. Então, este cálculo você já encontra na tabela de matemática financeira diretamente. Então, vamos consultar a tabela. Se você for para a taxa de 3% durante 12 períodos, então vai obter este resultado. 12% está aqui, ó. 3% para 12 períodos. Então o fator é 1,426. Na verdade ele tem mais casas decimais, mas foi arredondado, né, para 3 casas, 1,426. Então vamos voltar e temos aqui o valor 1,426. Este é o resultado de 1 mais i elevado a n, ou seja, 1 mais a taxa de 3%, 0,03 elevado a 12. Bom, uma vez que eu já tenho esse fator, então o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais i elevado a n, ou seja, o montante é igual ao capital, que é 6.000, vezes este fator. O resultado de 1 mais i elevado a n é 1,426. O resultado disto, né? Faça a multiplicação e vai encontrar resultado 6 vezes 6, 36. 6 vezes 2, 12 e 3, 15. 6 vezes 4, 24 e 1, 25. 6 vezes 1, 6 e 2, 8. Resultado, R$ 8.556. Tá bom? Quem são os juros? Os juros, basta pegar o montante e subtrair do capital. O valor do montante é 8.556, retire 6.000, então os juros serão de R$ 2.556. Este é o valor dos juros nessa aplicação. Vejam aí como é fácil, né, fazer o cálculo a partir da tabela de matemática financeira. Tá? Então, se o período de capitalização, o N, é maior do que 4, normalmente em prova você vai ter a tabela de matemática financeira, ou então, né, o próprio fator é dado na própria questão, para que você possa efetuar o cálculo, tá certo? Sem ter que fazer manualmente esse cálculo. Tudo ok? Vamos para mais um exemplo. Então temos aí a nossa tabela de acumulação de capital. O fator de acumulação de capital é justamente o 1 mais i elevado a n. Vamos para mais um exemplo. Supondo um capital de R$ 15.000, aplicada uma taxa de 72% ao ano, durante, né, um período de 3 trimestres, com capitalização mensal. Vamos ver aí a solução disto. Vamos determinar montante e juros da aplicação. Determinar montante e juros. Vamos ver como é que efetua esse cálculo. Então vamos lá. Capital de 15.000, taxa de 72% ao ano, 3 trimestres, só que a capitalização é mensal. Como a capitalização é mensal, eu tenho que converter a taxa para taxa mensal e o período de capitalização, o período N para mês, tá bom? Então vamos à solução do nosso problema. A solução começa fazendo o período N, que é de 3 trimestres, isto aqui equivale a 9 meses. Cada trimestre são 3 meses, então 3 trimestres vai ser 3 vezes 3, 9 meses. A taxa é de 72% ao ano.
Então essa taxa tem que ser dividida por 12. Vamos obter a taxa proporcional. 72 por 12, o resultado, não é 6. A taxa é de 6% ao mês. 6 vezes 2, 12, 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Né? Então, dividindo 72 por 12 dá 6%. Então, no nosso cálculo, vamos utilizar um capital de R$ 15.000 com período de 9 meses, com taxa de 6% ao mês. Tá bom? Então, R$ 15.000, 9 meses, 6% ao mês. Então, o montante é igual a capital, 1 mais a taxa elevado ao período. O montante é o capital de R$ 15.000, 1 mais a taxa, que é 6%, 6%, ó, vamos retornar à página anterior. 6% é o mesmo que divida por 100, 0,06, tá bom? 0,06. Temos que utilizar a taxa de 0,06 e o período 9 meses. Bom, este fator encontra-se em uma tabela. A tabela de acumulação de capital, com o fator 1 mais i elevado a n. Bom, vamos obter o resultado? Vamos para a tabela e vamos encontrar, entrando com 6%, período de 9 meses, e vamos encontrar o fator que representa esse resultado. A tabela, né, está logo aqui. Ó. Observe, 6% é o período, a taxa, e o período de 9 meses. Ó. 6% é a taxa, período de 9 meses, então temos aqui o nosso fator. O nosso fator está aí. Ó. 1,689. 1,689 é o nosso fator. Então teremos o dado de tabela 1,689. Isto aqui representa o cálculo de 1,06 elevado à nona potência. Tá bom? É isso que representa esse resultado. 6% durante 9 períodos. Então nosso montante será o R$ 15.000, voltando aí ao montante, ó, o montante será R$ 15.000 vezes o fator, que é 1,689. Bom, agora é só fazer essa conta, né? 15.000 vezes 1,689. Vamos fazer esse cálculo? 1,689 multiplicado por 15.000. Já disse, né? Faça os cálculos sem calculadora. Repita aqui os 3 zeros e vai multiplicar primeiro 5. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 8, 40. Né? E 4, 44. 5 vezes 6, 34, 34. 5 vezes 1, 5. E 3, 8. Agora, 1 vezes 9, 9. 1 vezes 8, 8. 6 e 1. Então, resultado, 0, 0, 0. 5, 13. Vai 1, 12 e 1, 13. Novamente. Vai 1. 14 e 1, 15 e 2. Então, ó, contamos 1, 2, 3 casas decimais. 1, 2, 3, ó, coloca a vírgula. 25.335 é o resultado disto. O montante é de 25.335. Montante 25.335. Né? Faça o cálculo aí e confira. Bom, então quem é o juros? Juros vai ser os 25.335 menos o que foi aplicado, que foi o capital de 15.000. Então, os juros são de 10.000, né? Veja que a diferença é de R$ 10.335. Bom, está aí, né? Feito mais um exemplo com o uso da tabela de matemática financeira. Não esqueça, né, que quem determina o cálculo é o período de capitalização. Muito importante. Tá bom? Por isso que tudo foi convertido para uma capitalização trimestral. Né? Neste caso, a capitalização, né, foi mensal. Né? Foi dado 3 trimestres, a capitalização foi mensal. Então, vamos para mais um exemplo. Mais um exemplo. Exemplo de número 3 agora. Vamos supor. Supondo um capital
de R$7.000 com uma taxa de juros de 45%. Vamos colocar aqui uma taxa, né, que dê exata melhor. Vamos colocar uma taxa de 36% ao quadrimestre, período de aplicação de 1 ano, com capitalização mensal. Determinar montante e juros. Tudo ok? Veja, né? Pare o vídeo, tente executar. Né? Você encontra a tabela de matemática financeira na sua apostila de matemática financeira, que está disponível gratuitamente no site. Tá certo? Tudo ok? Existem 4 tabelas de matemática financeira, basta ver a primeira. Nós estamos usando a primeira tabela da sequência de tabelas de matemática financeira. Veremos as outras nas próximas aulas. Tudo ok? Podemos? Então, vamos à solução do nosso problema. Primeiro passo, a capitalização é mensal, só que estamos com período em ano. Então, período de 1 ano corresponde a 12 meses. Bom, temos a taxa dada ao quadrimestre, mas precisamos de uma taxa mensal. Então, o quadrimestre é um período de 4 meses. Pegue a taxa de 36%, divida por 4 meses, e aí teremos, né, 9 vezes 4, 36, então dá 9% ao mês. Essa taxa de 9% será utilizada 9 dividido por 100, não esqueça, ó. E o resultado será 0,09. Então vamos utilizar período de 12 meses, taxa 0,09 e o capital de R$7.000 na solução do nosso problema. Então vamos ver a equação de matemática financeira. O montante igual a capital, 1 mais a taxa elevado ao período N. O montante é D. O capital, R$7.000. A taxa, 0,099% e o período de 1 ano, em meses, 12 meses. Este valor é encontrado em tabela. Então vamos consultar a tabela, 1,09 elevado a 12. Ou a questão te dá esse 1,09 elevado a 12, a gente vai ver aí na resolução de exercícios, ou então dá a tabela na prova para você consultar. Então, consultando o dado de tabela, o resultado é, vamos consultá-la, 9%, está lá o período, a taxa de 9%, para um período de 12 meses. Então, observando aí a linha e a coluna, cruzando linha e coluna, temos o valor 2.813. 2.813 é o fator de acumulação de capital. 2.813. Então temos o resultado aqui como dado de tabela, 2,813. Este valor vai ser multiplicado por R$7.000 para obter o montante. Tudo ok? Então vamos fazer o cálculo do montante, ó. Como aqui temos 1, 2, 3 zeros, a vírgula move 1, 2, 3 vezes. Então é o mesmo que 7 que multiplica 2.813. Né? Você pode fazer o cálculo diretamente assim, ó. Se tem 3 zeros, a vírgula ao multiplicar, né, move 3 vezes. Né? Porque estamos multiplicando por 1.000. O montante então é 7 vezes 3, 21. 7 vezes 1, 7 e 2, 9. 7 vezes 8, né? 7 vezes 8, resultado 56. Ó, vai 5, 7 vezes 2, 14, 2, 19, tá bom? Então aí temos nosso resultado, repetindo, ó, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 1, 7, né, com 2, 9, 7 vezes 8, 7 vezes 8, 56,
Vai 5, 7 vezes 2, 14 e 5, 19. Este é o valor do montante. Então, vamos ver quem é o juro. Veja que o juro é muito alto. A taxa de 9% durante um ano gera um juro muito grande. Os juros são de 19 mil tirando os 7 mil. Os 19.691 menos os 7 mil, que foi o valor da aplicação. Então, temos um montante aí de 12 mil de juros. O resultado dos juros, R$ 12.691, tá bom? Vejam que o juros foi bem alto devido à taxa ser alta, 9%, e o período ser longo de 12 meses. Tudo ok? Então, temos aí mais um exemplo do uso da tabela no cálculo do montante composto. Tá? Vamos a mais um exemplo. Exemplo. Supondo um capital de R$ 3.000 com a taxa de juros de 30% ao ano, período de tempo de 1 ano e meio, com capitalização bimestral. Tudo ok? Vamos determinar montante e juros desta aplicação. Mais um exemplo aí para que você possa treinar, certo? Esse é o nosso quarto exemplo nesta aula, utilizando a tabela de matemática financeira. Tá bom? Vamos ver aí. Pare o vídeo, tente executar e vamos conferir o resultado. Bom, vamos à solução aí do nosso problema. Primeiro passo, a capitalização é bimestral, só que temos o período de 1 ano e meio. 1 ano e meio corresponde a 12 meses mais 6, dá 18 meses. O período é de 18 meses. E cada 2 meses é um bimestre. Então, se eu dividir por 2, vamos obter 9 bimestres. O período de 18 meses equivale a um período de 9 bimestres, 1 ano e meio. Bom, a taxa é de 30% ao ano, só que eu preciso de uma taxa bimestral. Um ano tem 6 bimestres. Cada bimestre são 2 meses. O ano tem 12, então 12 por 2 dá 6 bimestres. A taxa de 30% tem que ser dividida por 6 bimestres. 30 por 6 dará 5% ao bimestre. 5% corresponde a 5 sobre 100 ou 0,05, que este é o valor que vai ser utilizado na fórmula. Então, temos taxa de 0,05, taxa unitária, período de 9 bimestres e um capital de R$ 3.000. Então, essa vai ser a solução do nosso problema. Então, executando aí o cálculo, vamos ver, o montante será igual a capital 1 mais taxa elevado ao período N. O montante vai ser R$ 3.000. A taxa e o período de 9 bimestres e a taxa de 0,05, 5%. Bom, montante igual a 3.000, que multiplica 1,05 elevado à 9ª potência. Claro que você não vai fazer esse cálculo, como eu disse, a prova ou te dá a tabela ou te dá já o resultado disto, como dado da questão. Vamos ver questões de juro composto, você vai ver isto, Então, 1,05 elevado à 9ª potência, o resultado é obtido em tabela. E este resultado será, vamos ver, a taxa de juros de 5%, taxa de juros de 5% para 9 períodos. Então, temos aí 5% para 9 períodos, 1,551. Então, vamos voltar, 1,551, 5%, 9 períodos. 1,551. Este valor tem que ser multiplicado por R$ 3.000 para obter o montante. Então, o montante será
como temos aqui 1, 2, 3 zeros, a vírgula move 1, 2, 3 vezes. Ao multiplicar, né, 3.000 é 3 vezes 1.000. Né? Seria isso aqui, ó, 3 vezes 1.000 vezes 1,551. Este 1.000 multiplicando este número faz com que a vírgula mova 3 vezes. Então, vai ficar 3 vezes 1.551. Multiplicando por 3 vai dar 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5, 15 e 1, 16. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Né? Montante de 4.653. Bom, quem são os juros? Juros vai ser o montante, 4.653, menos o que foi aplicado, que é 3.000. O resultado é de 1.653, que são os juros da aplicação. Bom, gente, eu espero que vocês tenham acompanhado aí 4 exemplos feitos nessa aula do uso, né, da tabela de matemática financeira. Não esqueça que quem manda no problema de juro composto é o período de capitalização, tá certo? Na nossa próxima aula, vamos falar, né, sobre a parte de taxas. Existem as taxas proporcionais, que já falamos, a taxa efetiva, a taxa nominal, a taxa aparente, a taxa real e a taxa de inflação. Né? Passaremos algumas aulas falando da parte de taxas, tá certo? E depois veremos também, né, o chamado desconto composto. Tudo ok? Até o nosso próximo encontro.